noite. Vamos ver aqui. Oi, oi, boa noite. Marcadas pela Fé ao vivo. Nosso último encontro ao vivo aqui. Tem uma nova proposta para os próximos encontros. Mas esse aqui para a gente encerrar, né? O nosso guia de estudo aqui, Marcadas pela Fé. Vamos encerrar. Guardar aí o pessoal entrar, né? Mas enquanto isso, a gente vai aqui relembrando, Marcadas pela Fé. Nós trabalhamos várias mulheres bíblicas aqui nesses encontros. Nós tivemos aqui 8 encontros, oito encontros presenciais, né? E nós estamos hoje no último, né? Nós tivemos 7, esse é o 8º, né? Último encontro aí presencial. Nós falamos aí um pouquinho de cada mulher aqui desse estudo. Primeiro nós falamos de Ana, a Ana, mãe de Samuel, aquela que orava, que tinha sua fé, que tinha sua força ali, né? Falamos de Rod, uma mulher que orava e já tinha certeza que as suas orações iam ser atendidas. Falamos também de Abigail que chegou aqui. Oi, Vanessa, boa noite, tudo bem? E tô aqui falando, né, um pouquinho de cada mulher que a gente falou esses últimos encontros aí, né? Hoje vai ser o último encontro, assim, ao vivo. Depois a gente vai ter uma proposta nova aqui. Lu, prima, tudo bem aí com o javaronado dessa banda aí? Tudo jóia? Então, nós vamos ter, então, os encontros agora. A gente vai dar um tempo nos encontros presenciais, mas a gente vai, nas lives, né? Mas a gente vai continuar gravando aí algumas mulheres, alguns estudos bíblicos aí, tá bom? Então vamos lá. Ana, a gente conversou, né, nos primeiros dias. Primeiro dia, Ana de Samuel, né, a mãe de Samuel, que passou por tanta dificuldade, orou com muito fervor e conseguiu ter o Samuel que ela tanto queria, e depois mais filhos também. Falamos de Rod, né? Rod, ela foi uma mulher de muita oração, que ela está na casa ali orando por Pedro, né, para que a situação de Pedro que estava preso seja resolvida, e a situação é realmente resolvida. Então, era uma mulher que orava e já sabia, né, que ali que ela ia ter a sua resposta. Ela cria naquilo que ela, né, que ela orava. Depois Abigail, né, que é uma mulher de muita coragem. Ela fica entre o seu povo e o exército de Davi. Ela vai até Davi e pede, por favor, Davi, não faça o que você está pensando, porque você vai matar gente que não precisa, né? Então, Abigail, trabalha ali, né, em prol do seu povo ali. E acaba virando esposa de Davi, né? Uma delas, né? Depois falamos de Débora, né? A única mulher líder de Israel. Ela não tinha o foco em ser líder, ela tinha o foco em ser temente ao Senhor. E por esse motivo, Deus a coloca ali, né? A coloca ali. Nada, Cíntia, não tá atrasada não, querida. Boa noite. Estamos entrando ainda. Eu tô introduzindo os assuntos aqui, esperando a mulherada entrar, né? Tá todo mundo correndo, todo mundo fechando nota na escola. Então eu sei que as minhas amigas professoras devem estar todas trabalhando. Eu estava trabalhando, dei uma pausa e vou voltar. Que bom que você tá aí. Bom, e depois nós falamos de Maria, mãe de Jesus, né? A separada, aquela mulher que é santa sim. Por quê? Porque ela é uma pessoa separada por Deus, né? Ela foi separada por Deus para ser a mãe de Jesus. Todas as pessoas que são separadas por Deus, elas são santas, elas são pessoas que têm ali a sua função, né? Que Deus determina, funções assim gloriosas, e a de Maria foi excepcional, né? A mulher que traz ali, né? Jesus, e a gente aprendeu muito com ela, né? Com a servidão. Oi, voltou. Gente, a internet hoje tá caindo e o sinal não tá ruim. Acabei de olhar, o sinal tá bom, não sei o que tá acontecendo. Vai dar umas caídas, tá bom? Que é a segunda vez já que cai. Vamos lá. Retomando então, né? Eu tava falando de Maria, né? Uma mulher separada, uma mulher que tem ali a sua força, né? E essa força de servidão ali, ela é tão temente a Deus que ela faz uma pergunta pro anjo, né? Como se eu nunca vi homem, né?
Então ela tem essa concepção. Aí nós temos Ruth, né? Ruth, ela é uma mulher também muito temente a Deus, porém ela não nasceu, né, no povo de Israel. Ela era uma moabita. E ela acaba casando, né? E ela acaba depois levando a sogra a, a ter ali, a cuidar da sogra. Ela começa a cuidar da sua sogra. E ela acaba sendo, casando, né? E ela tem ali uma vida muito boa depois, mas ela passa por muito sofrimento. Então, duas viúvas sozinhas, como é que elas iam enfrentar as coisas, né? Depois nós temos Esther. Esther, que a gente conversou que foi a última, né, que a gente falou. Esther, que era também muito temente a Deus. Esther, que finge, né, ser uma outra pessoa porque ela casa com o rei, né, Assuero. E depois ela acaba dizendo que ela é israelita, que ela é judia, na verdade, né? E aí ela fala para ele que ela também vai morrer por causa do decreto que ele assinou. E ele acaba deixando na mão dela para que ela resolva essa situação junto com o seu primo. E ela tem muita fé e ela pede, né, para que as pessoas jejuem, né? E o jejum ali não é penitência, né? O jejum ele é uma forma de se conectar com Deus, né? De tentar entender a melhor forma de resolver uma situação. Então ela usa do jejum para isso. E agora hoje nós vamos falar de Eva, né? Eva, que é mãe de todos os seres humanos, né? Que é a primeira criatura, né? A primeira criação ali, né? Junto com Adão, lógico, né? Mas eles são os primeiros, né? Os primeiros seres humanos criados. Então vamos falar um pouquinho de Eva hoje. Eu passei para vocês aí. A minha folha grudou de um jeito, gente, que ela não tá saindo de jeito nenhum aqui. Então Eva, junto ali, achei. Junto ali, né, com Adão, passam ali por situações que a gente nem imagina. Então vamos começar. A mãe de todos os seres humanos, né, a nossa primeira mãe. Nós não poderíamos encerrar esse estudo, né, das mulheres sem falar de Eva. Ficaram algumas mulheres de fora, senti falta aí de algumas mulheres muito importantes, né? Mas nós vamos estar falando com elas aí. Vou fazer um novo formato, tá bom? Os vídeos estão saindo mais do que os ao vivo. Então a minha ideia é fazer mais vídeos, né? Alguns mais longuinhos, assim, para explicar um pouco mais, e os desafios vou continuar fazendo, tá? De uma outra forma. Terminar aí algumas mulheres e depois criar uma forma da gente estudar Esther. Porque o livro de Esther tem um estudo bem aprofundado, bem interessante, pra gente poder estudar juntas, tá bom? Bom, Eva então. Deus, quando faz, né, o ser humano, ele usa uma frase, né? Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Esse verso aqui dá para tirar um monte de lição, mas eu vou tirar duas, tá? Primeira lição. Ele nos faz, né? Ele faz, na verdade, o ser humano daquela época, a sua imagem e a semelhança. Mas ele fala a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali ele já está colocando a Trindade. Então a Bíblia já começa com Jesus, tá? Então, assim, Gênesis, para quem não sabe, ele é literal. Foi a primeira pergunta quando eu comecei a fazer estudo bíblico. Gênesis era literal? A Bíblia é literal? E aí a resposta que eu tive foi a seguinte: tirando os livros proféticos, toda a Bíblia é literal. Tudo aconteceu de verdade. E Gênesis não foi diferente. Foram 7 dias literais. Literais. Então é tudo do jeitinho que tá lá. Então quando ele fala que ele vai fazer o homem, a sua imagem, a nossa imagem e semelhança, ele traz a Trindade. Ele está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus está presente na criação. Tá? A Bíblia é um livro sobre a história de Jesus, do começo ao fim. Tá bom? Então a gente precisa ter primeiro de tudo, essa certeza. Tá? Se alguém tiver dúvida mais sobre isso, eu tenho coisas mais profundas aí que a gente pode estar falando, tá? Oi, Lu, meu amor. Tô com saudade de você. Vem Taubaté me ver, tá bom? Bom, então, nós temos aqui os 7 dias literais da criação, né? Eles aconteceram desta forma.
Então, quando ele fala que nossa imagem, nossa semelhança, né, é porque ele realmente está falando que Jesus está presente desde a criação. Então, a Bíblia é um livro sobre Jesus, do começo ao fim. Ele está presente em todas as páginas da Bíblia, tá legal? Não podemos esquecer disso, tá? Oi, tia! Tudo bem? Senti sua falta semana passada, saudade. Beijo. Bom, e a segunda lição que a gente tira desse verso, eu tô falando aqui, gente, Gênesis 1:26. Se alguém puder escrever aí pra mim, que não vai dar pra eu escrever agora, Gênesis 1:26. Segunda lição que eu tiro desse verso é o seguinte: Eva, ela se deixa enganar pela serpente. Mas olha o que o verso diz: tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e mais, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Todos eles. Quem mandava, então, na situação ali? Era Eva, né? Era Eva. E aqui no decorrer aqui do nosso estudo de hoje, a gente vai ver que ela se deixa seduzir pela serpente, mas quem comandava, quem estava no controle da situação, era ela. Mas ela se deixa dominar. Vamos continuar então. Adão, então, ele recebe a tarefa de supervisionar a criação, né? É o mordomo, né, da terra. Ele tem que supervisionar tudo, né? Inclusive Deus pede para ele dar o nome aos animais, né? Eles formavam casais e Adão se sente sozinho de repente. Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora. Ela não está nem acima nem abaixo. Ela está ali para auxiliar e ser semelhante a ele, né? Ser auxiliar e semelhante a ele. Bom, da costela de Adão, então, Deus cria a mulher, né? Ele tira um pedaço do homem para que a mulher seja feita, ao contrário do homem que vem, né, do barro, porque não tinha outro ser humano, né? E aí ele tira ali. Oi, dona Onilda, já estava sentindo saudade da senhora. E aí ele cria a mulher, tá? Bom, Eva, então, foi uma mulher privilegiada, tá? Voltando um pouquinho, a gente tá falando da semelhança também, né? Outro ponto importante que a gente não pode esquecer. Quando Deus nos faz Adão e Eva, ele cria a imagem e semelhança dele, a gente ainda fala hoje, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não, a gente não é. A gente não é, sabe por quê? Porque a gente já é um ser humano com pecado. A gente não tem a mesma formação que Adão e Eva tiveram, né? Adão era um homem de 3 metros de altura, né? Então, assim, a glorificação e a gente vai voltar a ter essa perfeição quando Jesus voltar, né? Que também é explicado isso na Bíblia, né? Quando ele volta, a gente vai receber um novo corpo. Nós vamos ser novas criaturas, né? Então, a gente vai manter a nossa essência. Eu sou a Tatiana, eu vou ser sempre Tatiana, tá? Não tem possibilidade nenhuma de eu ser outras pessoas, de eu ser hoje Tatiana e numa outra vida ser uma outra pessoa e numa outra ser outra pessoa. Não tem essa possibilidade, a Bíblia não dá essa possibilidade. Não achei, pelo menos, estudo nenhum na Bíblia falando sobre isso. A gente, sim, é um ser único, criado por Deus, e a gente vai ser reconhecido por Ele com o mesmo nome que a gente veio, e depois Ele vai nos renomear, assim como Ele renomeou tantos outros, né? Como Ele renomeou Abraão, como Ele renomeou Sarai, quando Ele renomeou Oséias. Então, assim, Ele deu nomes para as pessoas, e de acordo com a personalidade e as características dela. E Ele vai nos fazer isso também, mas por enquanto, eu sou a Tatiana, vou morrer Tatiana, e vou ser chamada por Deus como Tatiana. E o meu corpo vai mudar, né? O meu corpo vai mudar. Então não se preocupem com esse corpo, não se preocupem com essa forma física, porque a gente vai aos céus de outra forma, né? Mas voltando aqui, pra gente parar de falar algumas besteiras que a gente repete por aí, né? Que a gente é a semelhança e imagem de Cristo hoje. A gente não é. A gente foi. Adão e Eva foram, né? E depois a humanidade foi decaindo e foi mudando o aspecto humano glorificado, aquele de Deus, aquele maravilhoso ser, imagem e semelhança do Altíssimo, tá bom? Bom, então, Eva, né, ela foi uma mulher privilegiada por sua singularidade, né, ela era única, né, e era uma mulher de beleza deslumbrante e perfeita.
Bom, Deus fez exatamente o que ele precisava para Adão, que era uma mulher auxiliadora, idônea, né? E com todas as características de suavidade, de doçura que uma mulher deve ter. Ele faz ela essa imagem. Em Gênesis 3 tem um relato que começa a ser o relato que eu acho que é o mais triste aí da humanidade, né? Que é o relato onde Eva acaba sendo enganada, seduzida pela serpente. A serpente, segundo contam, ela era um dos seres mais bonitos que existia. E ela teve esse poder de sedução em cima de Eva, né? E ela acaba... apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios 11:3, ele fala o seguinte, ó: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Muita coisa boa desse mundo, boa materialmente, nos afasta da essência de Cristo. A gente não pode ser corrompido pelas coisas desse mundo. Ah, mas eu vou deixar de ter as minhas coisas, de ir atrás, de lutar. Não, não é isso. Não é isso, né? A gente tem que fazer sim com aquelas bênçãos que Deus dá material para nós, o bem ao próximo. A gente não pode esquecer do próximo. Mas a gente não pode se afastar de Deus por causa delas. Existem coisas que aparentemente são normais, são legais. Ah, tá tudo bem, todo mundo faz. Ah, a Bíblia não tem nada a ver. Vamos continuar profanando aí várias coisas que a gente profana. Porque tá tudo ultrapassado. Não tá ultrapassado. Não tá ultrapassado. O que é lei divina é lei divina. Ela não vai mudar. Ela não muda nunca. E Deus falou que não ia mudar. Ele deixa todas essas orientações, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a corrupção, né? Como é que a gente está se corrompendo? Bom, e apóstolo Paulo falava que ele tinha essa preocupação, né? E eu tenho essa preocupação, e todo mundo que quer ser salvo, que quer levar pessoas à salvação, tem essa preocupação. Nós precisamos não nos deixar corromper. Bom, Eva então resolve, né, dar ouvidos à serpente, e a humanidade toda é contaminada por isso, né? As consequências vêm de todos os nossos atos, né? Culpada é o veredito. Culpada. Eva é culpada e ela sabe disso, né? Não houve questionamento quanto a isso. Ela não contestou a culpa dela. Ela foi culpada e pronto. E as consequências dessa história nós também conhecemos, né? Eva e Adão, eles saem do paraíso, eles saem do jardim do Éden. E Deus fala que Eva vai começar a sofrer as dores do parto, que Adão vai ter que trabalhar para poder comer, e tudo começa a acontecer da forma que a gente já conhece, né? Começa a ter o sofrimento, começa a ter dor, começa a ter lágrimas, né? Começam a ter a morte, porque a consequência do pecado é a morte. Sempre foi e será até a volta de Jesus, né? Então, o que era bom se torna sofrimento. Ele fala também que ia aumentar o sofrimento da gravidez, né? Com dores, que o marido seria o governante de tudo a partir daquele momento, que a mulher teria que sucumbir às vontades do marido. Aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado, né, com pregações e com momentos que a gente escuta por aí, tá? Isso não quer dizer que a gente tem que se submeter à violência, à humilhação, porque o homem não foi feito para isso, tá? Ele é o cabeça da família, mas isso não quer dizer que ele comanda de uma forma tirana. A mulher, ela tá em equilíbrio com ele. Ela tá de igual para ele ali. Mas cada um tem a sua função dentro da família. Senão não tinha por que ter o homem e ter a mulher. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter a submissão, de não achar que eu tô passando por isso, mas eu tenho que aguentar porque o meu marido é assim mesmo, porque tá na Bíblia. Não é isso. Tomem cuidado com o que vocês veem por aí. A gente não precisa passar por algumas humilhações e por atos de violência de jeito nenhum. A gente precisa, sim, ser a companheira do nosso marido, desde que ele também seja um marido idôneo, que ele seja um marido que esteja junto com você, que ele seja um marido que seja o cabeça da família, mas te ouvindo, né, te escutando, pedindo a sua orientação. Se você é auxiliadora dele, você pode auxiliá-lo, você pode orientá-lo, né? E vice-versa, a gente tem que escutar o marido, a gente tem que ouvir o que ele tem a dizer.
e juntos a gente tomar as soluções, né? As resoluções dos problemas e das consequências e das coisas que vão acontecendo no dia a dia entre um casal. Então vamos abrir esse parênteses aí para deixar bem claro isso que eu tô falando aqui, tá bom? Para as pessoas não confundirem que às vezes a Bíblia ela é tão distorcida, tá? Deus em nenhum momento quis que o marido fosse mandão, fosse o dono, fosse que a mulher fosse submissa nesse quesito de violência, né? De eu mando e você obedece. Nenhum momento a Bíblia fala isso aqui, tá? Nenhum momento. A gente tem a parte histórica, que foram quando os homens começaram a confundir as coisas, né? Mas relatos de que Deus mandou fazer isso não tem, tá? Não tem. Bom, ele fala que o homem trabalharia até a sua fadiga, né? E hoje a mulher também tá junto nessa. Nós estamos tendo filho e estamos trabalhando, né? Então tá, o negócio tá feio pro nosso lado. Pior, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga, ela falou, e se eu pego Eva? Falei, a gente não vai fazer nada, porque se a gente encontrar com Eva, a gente vai encontrar com Eva no céu. Se a gente for encontrar com Eva no céu, é porque a gente já é bom. Se a gente for boa, a gente não vai brigar com a Eva. O máximo que a gente vai falar, querida, né? Vamos ser solidárias a ela. Bom, mas o pior de tudo que aconteceu foi a entrada da morte. Eles não tinham noção. A serpente diz que não ia morrer. E a hora que ela come do fruto, ela percebe que não morre mesmo. Eles acharam que a morte ia ser imediata. Mas aí, o que acontece? Eles se veem nus e acontece o primeiro sacrifício, lá no jardim. Que é quando eles tiram, né? Eles matam o cordeiro para pegar a sua pele para poder se vestir. É o primeiro sacrifício. É a primeira morte que eles veem, tá? Primeira morte. Bom, e aí acontece uma coisa que é muito boa, que é onde Deus está redimindo Eva. E a gente não percebe esse presente aí, vamos dizer assim, que Deus dá para as mulheres. Aqui, ó. O Salvador, então, é prometido ao mundo, nascido de mulher. E não é por acaso que Eva significa origem da vida. E a partir de Eva que viria a vida novamente. Então ela tem uma redenção. A palavra é essa que estava fugindo de mim aqui. Redenção. Então Eva seria a mãe do Salvador. Porque a descendência vai acontecer isso, né? Deus providenciou vida quando estávamos mortos por causa do pecado e das suas consequências. Bom, nós devemos, queridas, agradecer, né? Ser muito gratas por sermos filhas de Eva e privilegiadas porque nós temos um Salvador que veio de mulher. Podemos sonhar com a vida eterna e mesmo não merecendo, nós podemos desfrutar da certeza de que Ele nos ama e nos alcança com sua graça. Essa é a maravilha de Deus. Ele nos alcança, mesmo que a gente acha que está perdido. Eva se achava perdida. Ela viu as consequências. Eu imagino ela e Adão assim, sem noção do que ia acontecer, porque se viram fora do jardim. E agora? A gente tem que comer, a gente tem que se proteger, agora a gente sente frio, agora a gente sente fome, agora a gente sente dor, e agora o que a gente vai fazer? E eles não tinham mais aquele convívio constante com Deus, como eles tinham lá no jardim. Como é que seria? Né? Então imagina o medo que eles passaram e a culpa que Eva sentiu. Mesmo porque, no primeiro momento, Adão já culpa nela, né? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, ó. E a mulher fala, não, mas foi a serpente, né? Mas ela se sente culpada, muito culpada. E Deus vem e redime ela nesse sentido. Você vai ser mãe, e você vai ser mãe do Salvador. Ele virá. Ele virá. Bom, Deus poderia prover a vinda de Jesus de qualquer forma. Ele podia vir de várias formas. Ele podia vir nas nuvens, como ele virá na próxima vez. Ele podia vir não sei, de qualquer forma. É Deus, ele podia o que for. Mas ele falou, não, vai vir bebê. Vai vir dentro da barriga de uma mulher. Né? A mulher vai dar à luz ao Filho de Deus. Então aí a gente sente o quanto nós temos um valor inestimável para Deus. Então, mulheres, se sintam sempre valorizadas. Porque a gente tem um Deus que ele protege as mulheres, que ele ama as mulheres. Nós somos criaturas dele, assim como o homem, né? E ele nos deu esse privilégio
Gente, deu uma pausa aqui, não sei o que houve.